Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Arley. Vamos aqui para o último vídeo, a parte 2 aqui da construção da nossa listagem de categorias. Neste vídeo eu vou fazer aqui a listagem propriamente dita, a gente vai usar a camada de serviço que a gente criou no vídeo anterior e a gente vai criar os nossos componentes visuais para quando a tela estiver sendo carregada, enfim, fazer todo o processo final aqui da listagem de categorias. Então já se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e vamos para o código. Vamos agora então fazer a nossa lista propriamente dita, tá? Que é a listagem aqui na nossa tela de categoria. No vídeo anterior a gente já criou o nosso serviço, que é onde traz a lista de categorias. Então aqui a gente vai fazer agora a nossa preenchimento da tela, tá? Aqui, ó. Vamos criar aqui algumas variáveis para fazer o controle da nossa tela, porque, como eu informei, as requisições HTTP elas são assíncronas e a gente não pode bloquear a tela do usuário. Então, enquanto está carregando, a gente executa alguma ação aqui para aguardar a execução, para deixar de forma o mais amigável possível para o usuário. Então, vamos criar aqui ó, uma variável global, que é uma lista de categoria, que é o quê? Que é o resultado da nossa requisição. Então aqui, ó, categorias, ó, posso até colocar aqui vou deixar categorias. É a nossa categorias. E aqui na nossa lista de categorias, ela vai receber aqui, a princípio, uma lista vazia, tá? Por quê? Porque a gente vai tá trabalhando, inicializando ela vazia para a gente carregar ela em seguida. Enquanto isso, também, a gente precisa adicionar uma variável para a gente verificar se está sendo carregada no momento. Então, vamos aqui, ó, vamos criar aqui uma nova variável aqui, ó, que será uma booleana, que é um bool. E aí a gente está dando para ela aqui, por exemplo, de loading, ó. Ou seja, se está carregando, e aí, por padrão, ela vai receber true, porque a gente vai estar carregando a tela aqui, tá? Vamos dar um true para ela, que aí, ou seja, quando carregar a tela, a gente já vai inicializar o método assim que for iniciado a tela, então a gente já vai marcar ela como true logo de cara, tá? E a gente vai deixar um componentezinho na tela mostrando que está sendo carregado. E além disso, a gente vai criar uma string aqui, ó. Para quê? Para verificar, para quando tiver erro, tá? A gente vai exibir, identificar que teve um erro ou não, tá? E aqui a gente vai ter o erro, não vai receber nada por enquanto, beleza? Beleza, qual o próximo passo agora? A gente vai criar aqui ó, um método para carregar os dados. Eu vou tirar essa consulta daqui, esse aqui ele não vai existir aqui, ó, vamos tirar ele daqui, beleza, por enquanto. Vamos deixar o init state, que a gente vai chamar alguma coisa aqui, mas não agora. E aí a gente vai criar um método chamado de carregar, né? Vamos criar esse método aqui embaixo do init state. O init state, já falei também sobre ele no vídeo anterior. Então, como é que a gente vai fazer isso? Ó, vamos criar aqui ó, um filter, que é o que permite a gente fazer requisição, consultas, um método que permite a gente utilizar a ação de outros métodos assíncronos, tá? Então, a gente vai utilizar um filter aqui de void a princípio, não precisamos tipar isso aqui com nenhum tipo, e a gente está dando para ele aqui, ó, de carregar, né? Carregar, ou seja, vai carregar as categorias. E aí, é um método aqui. Esse método ele vai ser async, porque a gente vai chamar o nosso service lá com o método que vai carregar as informações, beleza? E aqui a gente precisa de algumas coisinhas. Assim que eu chamar o método de carregar, eu quero garantir que o loading, de novo, ó, que o loading esteja true, ou seja, que esteja carregando. Então, aí tem um detalhe. Toda vez que eu quero alterar um método de acordo com que alterar uma variável, ou seja, um valor que está mostrando na tela, algum recurso da tela, que eu quero alterar depois da inicialização já da tela, eu preciso utilizar um setState. O que faz o setState? Ele simplesmente atualiza um resultado que vai refletir na nossa tela, tá? na tela do usuário, na visão do usuário, alguma informação. Para isso a gente vai garantir o quê? Que o loading esteja true, porque eu posso já ter carregado a tela em algum momento e chamar esse método carregar novamente, né? Vou garantir que o método esteja true. E eu também quero garantir também o seguinte, que a variável erro, ela esteja nulo, tá? Para quê? Para a gente, sempre que ele fizer uma nova requisição, que chamar esse método de novo, eu refazer todo o processo para não ficar nada preso na memória, tá? Em seguida, a gente agora vai fazer um nosso um try catch aqui para a gente fazer a nossa consulta propriamente dita. Vou aqui num try, olha só. Opa, um try. E o que eu vou fazer aqui? Ó? Vou criar aqui uma lista logo de cara. Ó, vou dizer o seguinte, ó, aqui uma lista, tá? Ó,
vou dizer o seguinte, ó, vou criar uma lista separada para que a gente tenha de forma mais didática possível, tá? Estamos aqui, ó, um final, vamos criar aqui uma lista, que vai ser uma variável local aqui no momento, que vai receber quem? Vai receber o nosso service, então a gente precisa utilizar um await, tá? Ó, precisamos utilizar um await, e aqui a gente vai dizer o quê? Que o nosso categoria service, ó, categoria service que está lá em cima, ponto, e aí aqui a gente vai listar, que é o nosso método lá que lista todo mundo. Então, ó, ele vai listar, beleza, aqui no nosso try, e em seguida, o que a gente vai fazer? Nós podemos também aqui, ó, utilizar um setState, tá? Eu posso chamar o setState direto também com a iron function, por quê? Porém, vamos deixar de forma mais didática possível também. A gente pode usar o iron function porque eu vou chamar apenas uma única ação. Então, vamos utilizar um setState também. E aqui dentro do setState, o que eu vou dizer aqui? Ó? Eu vou dizer ó, que o meu categorias, que é a variável global lá em cima, a minha lista, aqui, essa lista que a gente criou aqui ó, de categorias, vai receber quem? Que a categorias vai receber essa lista aqui que veio aqui. Ó. Então, eu vou dizer aqui que vai receber lista, né? E aí, ponto e vírgula, significa que agora eu estou fazendo a atribuição depois que vier o resultado, né? Beleza. Aqui no nosso catch, o que a gente vai fazer aqui no nosso catch, né? Lá no nosso serviço, quando tem um erro, a gente também faz já o catch que traz as informações que a gente precisa. Então a gente vê aqui, ó, bota um catch aqui, e aqui no catch a gente vai pegar uma variável, pode ser uma variável EX, pegar a abreviação aqui do EX também, de exception, né? E aí, o que a gente vai ter aqui? A gente vai verificar a questão do erro. Porque, ó, eu posso dizer o seguinte, ó, que a minha variável erro, olha só, posso dizer, por exemplo, que erro. Eu poderia pegar direto a mensagem que eu dei o throws, direto lá, né? Ou eu posso também pegar a informação direto do EX, tá? Por enquanto eu vou colocar só um erro ao carregar a lista, tá? Erro ao carregar categorias. Então, eu posso atribuir direto nesse primeiro momento. Ó. Erro ao carregar categorias. Posso deixar essa mensagem por enquanto. E aí, quando acontecer um erro, eu vou garantir também que categorias, que a minha variável de categorias ali, ó, que é a minha variável global, eu vou garantir que ela receba vazio de novo. Por quê? Se deu erro, eu não consegui trazer nada. Então, eu vou uma tentativa, então eu tenho que limpar a tela de volta, tá? E aí, como eu estou alterando categorias e a variável erro, eu também tenho que colocar dentro de um setState, ou seja, é uma mudança de estado aqui das nossas variáveis. Então, ó, faço essa atribuição, coloco ela como vazia de novo, beleza. E agora em seguida eu vou utilizar um finally aqui, ó. Por que o finally? Isso é até um conceito lá do Java, quer dizer, outras linguagens também, mas você vai ter também, quer dizer, várias linguagens, mas que é o finally. Até eu postei recentemente um vídeo aqui no canal sobre uma pergunta de Java que falava disso daqui, ó. Dentro do finally, o finally, o que eu tenho que fazer dentro do finally? O finally ele é executado independentemente do que aconteça, né? Então aqui no nosso finally, ó, aqui no finally, a gente vai simplesmente dizer que dá um setState de volta aqui, ó, dizendo o seguinte, que que ao concluir tudo isso daqui, ó, independentemente se tem entrado no catch ou aqui no try, ou seja, deu sucesso ou deu erro, o que eu quero fazer? Eu quero tirar a variável loading, ou seja, parar o carregamento, que é onde vai indicar que eu tive uma resposta, mesmo que seja de erro lá do nosso servidor. Então, eu utilizo dessa maneira, e aí, dessa maneira a gente termina aqui o nosso método de carregar. E aí, o que a gente faz no nosso método de carregar? Aqui dentro do nosso método de carregar, a gente vai chamar ele em algum lugar. Onde é que a gente vai chamar o método de carregamento? A gente vai chamar o carregar dentro do nosso init state, que vai permitir a gente carregar as informações e, claro, exibir, preencher a lista de categorias. Então, a gente vem aqui no nosso init state, ó, que já está aqui, ó, a gente vem aqui e chama o método carregar, que é o nosso método de carregar. Beleza. Ó, inclusive, quando eu chamei aqui, ó, ele vai... vamos só ver aqui o que foi que aconteceu. Vamos voltar aqui e abrir a tela de novo. Vamos abrir a tela de novo, ver se tem algum erro, ó. Bora clicar aqui, ó, ele chamou a tela, inclusive ele continua dando print, ou seja, significa que as informações foram carregadas e preenchida a lista ali. Então, beleza. Qual o próximo passo? Enquanto estiver carregando as informações, a gente precisa fazer com que na nossa tela apareça alguma informação de que esteja carregando, tá?
Então, a gente vem aqui no nosso carregamento, ó, observe que está tudo dentro de um body, tá? Vamos criar um método aqui, body, separado, para a gente não misturar tanta coisa aqui dentro, tá? Aqui dentro, ó. Então, vamos criar um métodozinho aqui, ó. Vamos chamar ele aqui, ó, de body. Olha só, body. E aí, esse body aqui, ele é um método body que vai ser trocado aqui, ó. Então, vamos lá, vamos trocar isso aqui, ó. Vamos chamar o método body, vai ser chamado aqui dentro de body. Então, vamos aqui, ó, body. Ó, vamos chamar ele aqui. A gente isolou ele dali, tá? Então, com isso agora, a gente vai fazer o quê? A gente vai vir aqui, olha só. E a gente vai programar aqui o nosso body propriamente dito. Que é o quê? É um return. O que a gente vai retornar aqui no nosso return? Tá? A gente pode ter vários itens aqui, porque é o seguinte... A gente vai ter verificações de if para que a gente possa fazer o carregamento das informações, etc. Ó, primeira coisa, vamos colocar aqui o seguinte. Nós temos uma variável global que é a loading, ou seja, carregando. Se estiver carregando, a gente precisa retornar alguma coisa. Então a gente vem aqui, ó, se, aí aqui no if, né, ó, se, olha só, se a variável loading, ó, se loading, que é um booleano, ou seja, se ela for true, o que eu quero fazer? Eu quero vir aqui, eu quero retornar um componente, que aqui eu vou dar um return, em quem? Existe um componentezinho, a gente pode utilizar um center, tá? No return aqui nós podemos colocar aqui um const. Opa, calma aí, tem que dar um espaço aqui, const. Um const em quem? Em um center. E aí o center, ele tem o quê? Ele tem um child, né? Então a gente pode colocar aqui, ó, um child. E nesse child existe lá o circular Progress Indicator. A gente até viu ele anteriormente falando aqui do Angular, tá? Ó, tem aqui, ó, o Circular Progress Indicator. Então, ó, a gente coloca ele aqui, beleza? E aqui no return, como aqui é um const de um return, eu preciso colocar o ponto e vírgula aqui, tá? Vamos colocar o ponto e vírgula aqui. No momento ele não vai executar ainda, por quê? Porque não tem um retorno global aqui, ó. Eu poderia colocar também aqui, ó, o tipo de widget, tá? Só para deixar com a informação ali de identificador. E aqui eu poderia também colocar, por exemplo, vamos colocar um return ali por enquanto, só para ele parar de dar erro, ó, para a gente ver o que está acontecendo, ó. Aqui dentro, ó. Vamos dar um return aqui de circular alguma coisa. Deixa eu só ver aqui as delimitações. Desculpa, tem que ser fora do... Já está aqui. Aqui o método e aqui o return. Deixa eu ver o que está acontecendo ali. Ah, tá dando erro aqui, ó, no body, tá? Tá dando erro no body porque aqui na verdade é uma vírgula, né? Deixa eu só... Vamos ver aqui o que aconteceu. Tá o nome correto do meu método? Tá. O que ele tá reclamando aqui? Ah, tá. Vamos parar isso aqui, vamos rodar de novo, só pra gente já pegar direto aqui, ó. Vamos dar um play novamente aqui. Ele vai mostrar aqui o que está acontecendo, ó. Cannot find. Na verdade, ele está reclamando porque está faltando Acho que eu tirei o center, eu tirei com parênteses a mais, na verdade, né? Ó, app bar, tá ali fechando o app bar. O scaffold não tá fechando, tá faltando um parênteses aqui, ó. Tá faltando um parênteses aqui no final, né? Beleza, vamos rodar de novo aqui agora. Ainda tá faltando... Retorno do scaffold. Na verdade, está faltando agora aqui o parênteses aqui, que é o return, né? Beleza. Esse agora, acho que agora vai resolver. Quando eu removi o center, eu não observei que o parêntese lá do retorno estava junto com o center. Beleza. Então, aqui agora, ó, como eu coloquei um circular aqui nos dois, ó, quando eu clicar aqui na tela de categorias, ele vai abrir ficar aqui, ó, o circular aqui, ó, centralizado, né? Então, enquanto estiver carregando, a gente vai deixar ele acontecendo isso daqui, tá? Beleza. Por enquanto eu posso até remover isso daqui, que a gente não vai precisar disso aqui, ó. Então, assim, quando ele estiver carregando, né, a gente vai fazer
a exibição do circular, indicando que tem alguma coisa sendo carregada, tá? E agora a gente vai verificar também o seguinte, se a gente tiver erro, que é o quê? Quando acontecer algum erro, tá? Se tiver um erro na nossa consulta, a gente também vai fazer uma verificação e vai mostrar um botão para ele tentar novamente, tá? Então, ó, a gente vem aqui, ó, verificar do quê? Vamos verificar se erro é diferente de nulo. Até porque a gente está dizendo o seguinte, aqui a gente está setando o valor para nulo de erro quando eu não tiver erro, né? Eu vou setar ele como nulo, né? Ou seja, eu estou setando ele como nulo na hora que eu inicio aqui o processo. Como eu estou fazendo isso, setando ele para nulo, ele vai sempre manter, a não ser que ele entre no exception aqui da consulta, a não ser que ele entre aqui no exception, que ele vai receber alguma coisa, senão ele sempre vai ficar com o nulo, que é o que está sendo setado na hora que começa o processo, tá? Beleza. Se o meu tiver algum erro aqui, o que eu quero fazer aqui no erro? Aqui eu tenho que dar um return de alguma coisa, e aqui no return a gente pode retornar também, ó, vamos dar um return aqui, ó, de um center, tá? Ó, vamos retornar aqui um center. Vamos retornar aqui um center. Vamos colocar o ponto e vírgula aqui para a gente não esquecer. Adicionar aqui um child. E aqui, eu vou parar aqui a execução do Excel para ele parar de dar reload aqui toda hora, né? Então aqui no nosso child, aqui do nosso center, a gente vai exibir algumas informações. Primeiro, vamos exibir aqui um column para que a gente possa ter mais de um componente, para a gente informar que teve erro, tá? E aqui nesse column a gente vai colocar aqui um children para a gente ter os objetos que a gente precisa. E aqui dentro do column a gente pode configurar também como é que vai ser o axis dele, né? Como é que vai ser o axis dele. Então a gente vai dizer o seguinte, que aqui dentro do main axis size, ó, main axis size, nós temos aqui o main axis size, a gente vai dizer que o main axis size aqui, ó, tem o componente dele aqui, ó, main axis size ponto mínimo, ou seja, a gente vai tentar diminuir o máximo o tamanho aqui do que vai exibir aqui dentro, tá? Então aqui no nosso children, a gente vai colocar os componentes aqui para a gente exibir aqui quando tiver algum erro. Primeiro, a gente vai exibir aqui, ó, um text, tá? E o text, ou seja, vai mostrar a nossa variável de erro quando acontecer um erro, tá? Beleza. Além do erro, vamos colocar logo o ponto e vírgula aqui, vamos quebrar essa linha aqui, ó. E aqui a gente vai ter aqui um style, para a gente colocar aqui o style tem um text style, tá? Para quê? Para a gente colocar uma cor aqui nele, tá? Podemos colocar aqui, ó, uma color. E aí a gente vai colocar um colors.red, beleza? Ó, aqui no erro porque a gente disse que esse erro ele é do tipo undefined, então a gente precisa, quer dizer, ele é possível ser nulo, né? Ou seja, undefined, né? Que é o safety aqui do Dart. Então, aqui, ó, por causa da interrogação aqui, ó. Então ele pode ser undefined. Então a gente vai pegar aqui, ó, pra gente forçar ele a adicionar aqui, ó. A gente pega aqui e adiciona a exclamação aqui, ó. Adicionou a exclamação. Opa, ficou errado. Calma. Aqui, ó, antes da vírgula, né? Adiciona a exclamação. Beleza, resolveu o problema. O que mais que a gente vai adicionar aqui, ó? Depois do nosso text, a gente vai... Eu vou dar um Enter aqui também, ó. Vamos dar um Enter aqui para organizar. Ou então eu posso dar um Ctrl Alt L aqui, ele vai formatar bonitinho, ó. Formatou bonitinho, beleza? E aqui, depois disso, a gente vai colocar aqui, ó. Para a gente dar um espaçamento, aqui em vez de a gente utilizar um padding, aqui a gente também pode utilizar um componentezinho que é um size box, um sized box. Então podemos aqui adicionar aqui, ó, um const. Podemos aqui adicionar um const. Dá o nome para ele, ó, de sized box. Opa, tem que colocar o espaço, né? Um sized box. E aí o sized box tem a propriedade de altura. Vamos colocar aqui uma altura, sei lá, vamos colocar aqui tamanho de 12, né? Altura de 12. Beleza. Uma altura de 12, ele vai ganhar um espaço. E agora, vamos adicionar aqui o nosso último componente, que vai ser um botãozinho aqui, ó, um elevated button. A gente já viu como funcionam os elevated buttons em vídeos anteriores. Eu dei Enter, eu não queria pressionar Enter, eu queria só adicionar o elevated button direto aqui, ó. Na verdade eu quero fazer assim, eu vou apagar isso daqui, ó. É um elevated button, vamos utilizar um elevated button com icons, né? Com o icon, elevated button, com um ícone, e aí aqui no ícone, o que a gente vai fazer? O onPress dele, ele vai chamar quem? Vai chamar o carregar. Então a gente vem aqui, ó, vamos chamar o nosso método carregar, ou seja, por quê? Se deu erro, eu quero colocar o tentar novamente, tá? E aí aqui no botão, a gente vai ter aqui, ó, o label dele, e aí aqui no label, a gente pode colocar aqui um text. Eu vou só formatar isso daqui também, ó, vamos formatar ele aqui, ó.
Opa, eu quero dar uma quebra aqui no label, né? Ó, vamos dar uma quebra aqui. O que vai ter no label? No label a gente vai ter aqui, ó, um text, né? Para quê? Para a gente colocar a informação dizendo, né? Pode ser um const, que é um texto fixo, né? Um text. E aí aqui nesse text a gente vai dizer que o texto aqui vai ser o quê? Tentar novamente, né? Ó. Por quê? Se deu erro, eu quero tentar novamente. E aí ele vai clicar e vai tentar recarregar os dados novamente. Tentar novamente, vamos lá. Tentar novamente, beleza. O que mais que a gente pode colocar aqui dentro desse componente? Porque nesse componente a gente pode colocar uma cor, pode colocar o ícone dele ali, ó. Vai ter a propriedade também, a propriedade icon dele, ó. Eu vou dar um enter aqui, ó. Vou dar um enter aqui também. E aí aqui no final aqui, vamos só colocar aqui também, ó, o ponto e vírgula aqui. Vai ter a quebra. E aqui a gente coloca aqui também a próxima propriedade, que é o label. Opa, icon. Ó. Propriedade icon dele, e o que é a ícone que a gente vai colocar aqui, ó, o ícone de tentar novamente, né? O ícone que vai representar o tentar novamente, a gente podemos colocar um icon refresh. Então, como ele também é fixo, vamos colocar aqui um const. Aí aqui vai ser um icon, ó, e aqui dentro vamos colocar o icons.refresh. Opa, cadê? Icons. Vai ter aqui o refresh. Beleza, um ícone de refresh. Beleza. O que mais que a gente pode colocar aqui? Ó? Nós podemos colocar também, na verdade, um style, só para deixar ele mais organizado. Ó. Um style, deixar nossa tela já mais elegante. Vamos colocar aqui, ó, no style existe aqui um elevated button.style. Então eu posso vir aqui, ó, copiar logo isso bem daqui, só para facilitar aqui, ó, ponto .style. E aí aqui no style a gente pega e adiciona, opa, elevated button. Style, elevated button. Deixa eu ver se ele deixa eu pegar o elevated button.style aqui, ó. Elevated button.style from. Volta aqui. Ponto. Aqui, ó. Style. E aí aqui dentro dessa propriedade dele aqui, a gente pode botar aqui um background color, por exemplo, né? Ó, nós temos o background color e também temos outras propriedades que a gente pode utilizar aqui, que vai ser o foreign color. Então vamos aqui no background color, e aqui no background color a gente vai colocar aqui uma cor. Podemos utilizar aqui, ó, um const também, vai ser uma cor fixa. E aqui a gente pode utilizar, ó, dentro do color, podemos utilizar um hexadecimal também aqui, ó, que é, por exemplo, aqui, ó, como nós já temos nossas cores padrão, 0x, vamos lá aqui, ó, 0x. E aí a gente coloca aqui, por exemplo, o FF 0C A1B2A. Beleza, vou colocar esse daqui, que é uma cor escura, semelhante às cores que nós já temos no aplicativo configurado. E aqui no Foreign Color, a gente vai colocar simplesmente aqui um Colors White. Então podemos aqui direto, ó, um colors.white, ou seja, a cor do texto vai ficar um branco. Beleza. Salvamos aqui. Beleza. Então nós já temos mais um componente aqui. E agora, o que mais que a gente tem aqui? Ou seja, eu já tenho aqui em cima, enquanto estiver carregando, eu vou exibir o circular, que é aquela bolinha que fica girando, certo? Isso aqui eu posso... Deixa eu fechar essa telinha ali, ó. Vamos fechar isso aqui, que tá aparecendo aqui no cantinho. Vamos fechar ela aqui, beleza? E agora aqui, ó, a gente tem o botão para tentar novamente. Agora tem mais um botão que a gente vai ter que inserir aqui, ó. Vamos só pegar aqui, ó, o final do if aqui, ó, para a gente ter os espaçamentos aqui. E aí aqui no final do if, o que a gente vai fazer aqui? Deixa eu só ver aqui, acho que tá faltando o if, tá faltando um fechamento aqui também, ó. Tá faltando um fechamento aqui, ó, tá faltando um fechamento da classe aqui, eu imagino, né? Deixa eu ver aqui. Pronto. Beleza, já até formatou ali. Beleza. E aqui no fechamento do if, o que eu vou colocar aqui? Vou colocar um outro if agora, para quando não tiver nada na lista. Então aqui, ó, se a nossa lista de categorias ela for empty, ó, categorias.exempt, ou seja, se ela estiver vazia, quando ela estiver vazia, o que eu quero fazer aqui? Opa, deixa eu só colocar aqui que ficou fora do if. Ó, quando ela for vazia, o que eu quero fazer? Eu quero retornar no centro também, ó, dar um return aqui de um center,
E aí, o que vai ter nesse center? Nesse center aqui vai ter apenas, simplesmente, um child com um text. E aí, nesse text vai ter aqui alguma informação dizendo que nenhum registro foi encontrado. Então, aqui, ó. Nenhum registro encontrado. Nenhum registro encontrado. Beleza. Aqui, como é um return, também tem que ter um ponto e vírgula ali. Beleza. E, por último, o que a gente vai exibir? Agora, se passar por tudo isso, agora a gente vai exibir a informação propriamente dita, né? E aqui no return, existe um componentezinho que ele já faz o refresh quando a gente passa o dedo na tela descendo de cima para baixo, que é um componentezinho chamado de refresh indicator. Então a gente vai dar se passar por todos esses ifs aqui, significa que deu tudo certo. Então a gente vai dar um return aqui, ó, em quem? Em um carinha chamado de refresh. Ó, existe um refresh indicator. E aqui no refresh indicator a gente passa o child dele e também qual é o método que ele vai carregar assim que ele no onRefresh dele, que é o quê? Quando você passa o dedo, desliza o dedo na tela de cima para baixo, ele vai acionar de novo o método para recarregar as informações, que é o nosso método carregar. Vamos só colocar ele aqui, ó. Vamos colocar ele antes aqui do child, tá? Coloquei ele antes do child, beleza? E agora, aqui a gente vai pegar e aqui no child, podemos utilizar uma quebra de linha nos dois, olha só. Podemos botar uma quebra de linha aqui, uma quebra de linha aqui, e aqui uma quebra aqui também. Como aqui é o return, tem que ter o ponto e vírgula, e aqui no child, agora a gente vai colocar um componente de list view. Então nós temos aqui ó, o list view, olha só. Temos aqui o list view, e aqui dentro do list view nós temos a opção do list view builder, olha só, list view builder, e aqui no list view builder ele tem aqui ó, o item builder, tá? Pra gente adicionar já aqui as informações que a gente precisa. Existe um outro parâmetro que a gente precisa aqui, ó, que é o item count, ó, o item count, que é o seguinte, o item count é justamente a quantidade, né, de itens que essa lista vai fazer a iteração, que é quem? Que é categorias.list. Então, categorias.length. E aqui no nosso item builder, a gente vai passar o quê? O nosso item builder, ele requer aqui ó, um parênteses aqui, ó, para a gente colocar nossa arrow function, que a gente passa aqui ó, o context. E também a gente vai passar aqui ó, um item... Opa, a gente vai passar também aqui, ó, além do context, a gente vai passar aqui um index, olha só, um index. Deixa eu criar a variávelzinha index. E aí, aqui dentro a gente abre e vai fechar a nossa chave para a gente colocar o conteúdo aqui dentro, né? E aí, qual que é o conteúdo aqui dentro? Aqui no conteúdo aqui dentro, a gente vai colocar o quê? Nós vamos colocar aqui um list tile, ó, um list tile. E esse componente de list tile... Ó, no caso aqui é um return, tá? Vai ser um return de list tile, beleza? Um return de list tile. E o list tile, ele aqui é um componentezinho que a gente... Ó, tem que botar ponto e vírgula aqui também. Um list tile, ele permite a gente colocar um leading, que é o ícone do lado esquerdo, é o que tem do lado esquerdo, que vai ser o quê? Vamos colocar aqui, ó, um const. Podemos colocar aqui um const. Um const, que vai ser um icon. Olha só, vai ser um icon. E aí a gente vai dizer que aqui é o icons... Ponto, e aqui ele já existe um chamado de category, né? Que é um ícone do próprio, já do próprio Flutter, tá? O que mais que a gente vai adicionar? A gente vai adicionar o título. Então tem a propriedade aqui, ó, nesse list tile, que é o title. E aí no title a gente coloca um text que vai receber o quê? O text aqui, ele vai receber o nosso item, ó, o nosso item, que é a variável que a gente precisa criar aqui. Na verdade, a gente pode colocar direto, ó, da categoria, ó, categoria.index, olha só, .index, e o nome do campo, que é o campo nome, tá? Ó, o campo nome. Podemos fazer dessa maneira. Se a gente quiser também pode vir aqui, ó, antes dele aqui, ó, e dizer o seguinte, ó, que uma variável aqui, ó, final item vai receber o categorias na posição de index, porque quando eu faço isso, ele está fazendo a iteração aqui, ó, e usando aqui o index como sendo a chave ali. Então, só colocar aqui o final, e aí eu tenho uma variável item, que vai receber a posição aqui no index, e aqui agora, na hora de exibir aqui, em vez de fazer categoria, eu posso dizer que é simplesmente a variável item, que eu estou criando para cada iteração, item recebe nome, beleza? Só ver o que ele está questionando aqui, ó.
Ó, ele está questionando porque ele é possível nulo. Mesma coisa que a gente adiciona aqui, ó, uma exclamação aqui, tá? Beleza. O que vai acontecer agora? A gente pode também já colocar um subtitle, tá? Se a gente quiser colocar um subtitle com algumas informações, como por exemplo o ID e algum ícone lá e tal. Então, a princípio vai ser só isso daqui. Vamos rodar o projeto e ver como é que tá ficando, né? Ver se não tá aparecendo algum erro também. Se tiver algum erro, ele já vai mostrar pra gente, tá? Espera ele carregar. Ó, abriu aqui a tela de home. Vamos abrir aqui a tela de categorias. Ó, categorias, olha só. Ele já trouxe aqui as informações, ó, as categorias. Só que a gente precisa ainda, a gente pode colocar algumas margens e algumas configurações a mais aqui. Ó, para a gente colocar eles aqui dentro de um separador, né? Vamos só dar uma melhoradinha nisso daqui. Vamos dar aqui, ó, dar um alinhamento, beleza? Então aqui, ó, o nosso list tile, vamos colocar algumas configuraçõezinhas aqui para dar uma melhorada nisso daqui, tá? O nosso list tile, a gente vai colocar ele dentro de um card, ó. Vamos colocar ele aqui dentro de um widget. Vamos colocar ele dentro de um card, ó, que é um card, beleza? Aí aqui esse card, a gente vai colocar aqui algumas configuraçõezinhas nele, né? Como por exemplo, o elevation dele, ó. O elevation é a sombra que ele dá de certa forma, né? Então aqui no nosso elevation, a gente coloca aqui por exemplo, um 3. E aí a gente também pode colocar aqui, ó, a questão das bordas, né? Então tem uma propriedade aqui, ó, chamada de shape, tá? E aqui no shape a gente diz que a gente vai utilizar um rounded rectangle border, ó. Tem aqui, ó, rounded, ó, olha só. Rounded rectangle border. E aqui dentro a gente diz qual que é o border radius, ó, border radius. E aí aqui a gente diz que o nosso border radius, ó, border radius, cadê aqui? A border radius, ponto circular. E aqui no circular a gente diz que é um 16, por exemplo, né? Vamos adicionar aqui o separador aqui, beleza? Isso aqui tudo a gente pode colocar também, ó, dentro de um padding, pra gente também deixar com um pouquinho mais aqui, ó, um padding, um padding. Desculpa, aqui tá um widget, então tem que dizer qual que é o widget, é o padding, né? E aqui a gente pode utilizar aqui, ó, aqui o tamanho aqui do padding, né, que a gente vai utilizar, ó, que é o próprio padding, a propriedade dele, né? Vai receber aqui, ó, um const, por exemplo, aqui um const, né, de add inserts, a gente já viu sobre isso também, ó, de add inserts, ponto, agora sim. Ponto, a gente pode dizer aqui que é um symmetric, que aí no symmetric ele vai deixar simétrico na horizontal e na vertical, e aqui na horizontal a gente pode dizer que vai ser um 12, e na vertical podemos dizer que é um 6, tá? Então vamos aqui na vertical, a gente vai colocar aqui que é um 6, por exemplo, e aqui, ó, vamos salvar isso daqui agora. Ó, ele já deixou aqui, ó, o card bem mais organizadinho. E aí, aqui dentro do nosso list tile, só um último detalhe, aqui dentro do nosso list tile, a gente também ainda pode configurar aqui, ó, um padding, ó, um on-tap, né? Um on-tap, que aqui no on-tap significa que quando a gente clicar, a gente quer realizar alguma ação. No caso, nós não vamos ter nenhuma ação no momento, né? Então, vamos deixar somente ele vazio aqui. E também podemos colocar aqui, ó, o leading, ó, o leading é esse ícone aqui de categoria do lado esquerdo, e podemos colocar também um ícone do lado aqui, ó, um trailing, e que é o lado direito, podemos dizer que vai ser um icon, olha só, um icon. E aí vai ser aqui, ó, um icons, ponto, tem o arrow, e aqui a gente pode dizer que esse arrow forward aqui, ó, que significa que vai ser o botão de editar posteriormente. Você clica, ele vai abrir para algum lugar. A gente também pode colocar aqui, ó, um subtitle, e aí nesse subtitle a gente pode colocar aqui um text, e aqui nesse text simplesmente a gente pegar aqui, ó, e a gente pôr aqui o item, ó, item ponto, o ID. Como ele é um número, a gente pode colocar com ele como toString, né? Ó. E aí ele vai concatenar já aqui, ó, o ID dela, ó, direitinho. Então, pessoal, é isso, tá? Tá aqui a nossa listagem. Esse vídeo ficou um pouco mais longo, porém os outros já fica mais fácil, né? Mais rápido, porque a gente já tem camada de serviço pronta, então já tem bastante coisa aqui que a gente já vai adiantar nos próximos vídeos. Os vídeos ficarão mais curtos. Então é isso, pessoal. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e até o próximo vídeo.